Esta próxima questão, né? Questão 83 do IBAN 2020 do município de Pati de Alferes. Ela diz o seguinte, pessoal: a planificação da superfície lateral de um cone reto resulta em um setor circular de raio K centímetros e ângulo central igual a 90 graus. Ponto. A área total desse cone em centímetros quadrados é igual a K ao quadrado multiplicado por... Bom, vamos buscar aqui algum recurso, né, de uma imagenzinha para facilitar o nosso entendimento. Aqui estaria mais ou menos um cone, né? Aqui estaria mais ou menos o nosso cone, tá certo? Então a planificação dela é como se tivesse aquele chapeuzinho do aniversário, né? Você cortar ele e abrir. Quando a gente planifica ela, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai ter mais ou menos essa figurinha aqui. Essa bendita figurinha. Vamos melhorar aqui aí. Tá mais para cima. Olha só, aqui está o cone. E ele diz que a planificação da superfície lateral dele, ó, vai formar este setor circular reto, né? Setor circular de raio K e de ângulo central igual a 90 graus. Então, ó, o raio dele vale K e ele vale 90 graus. Então, pessoal, o que é isso aqui? Isso é um quarto de um círculo, né? Tomemos a área de um círculo, né? Nós sabemos que a área do círculo ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. Perceba que essa figurinha aqui de lado, ó, isso aqui é um setor circular de 90 graus, né? Como o círculo completo tem 360 graus, então a área desse setor circular aqui vai valer o quê? A quarta parte. Então, ó, a área de um setor circular correspondente a 90 graus, já que 360 por 4 é igual a 90, vai ser a área do círculo dividido por 4. Ou seja, a área do setor circular de 90 graus corresponde à área do círculo, que é πr ao quadrado, sobre 4. No nosso caso específico, o raio é K, né? Então, ó, a área do setor circular de 90 graus vai ser π vezes o raio, que é K, ao quadrado sobre 4. Deixemos isso aqui em banho-maria, daqui a pouco a gente vai buscar ele. Por outro lado, eu posso olhar para esse bichinho aqui, ó, esse setor de 90 graus, e entender ele como sendo um triângulo curvilíneo. Preste atenção no que eu estou dizendo, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Triângulo curvilíneo. Seria algo mais ou menos assim, ó. Como se eu estivesse pegando aqui, ó. Essa parte aqui, preste atenção. A parte lateral não forma isso aqui, ó, esse setor. Então é como se tivesse um triângulo curvilíneo, onde o lado dele aqui, ó, seria o meu K, e essa parte de baixo seria exatamente esse contorno todo aqui, ó, que compreende o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, Então vejamos, se eu tomar aqui, ó, essa altura, observe que essa altura é exatamente igual a K, né? Logo, eu vou chamar isso aqui de área do triângulo curvilíneo TC. Então, a área do triângulo curvilíneo, assim como no triângulo normal, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Logo, temos que a área do triângulo curvilíneo vai ser a base. A base dele, quem é? O comprimento da circunferência, 2πr, vezes a altura. Quem é a altura dele? A altura é K.
dividido por 2, né? Pronto. Feito isto aqui, ó, a gente pode eliminar aqui, simplificar 2 por 2. E a área do triângulo curvilíneo vai ser πrk. Bom, encontramos aqui, ó, mais uma área. Só que tem um detalhe, gente. A área do triângulo curvilíneo ela é igual à área do setor de 90 graus. Então, eu posso dizer que nós podemos dizer que a área do setor circular de 90 graus é exatamente igual à área do triângulo curvilíneo. Isso implica que π vezes k ao quadrado sobre 4 é igual a π vezes r vezes k. Onde é que estamos querendo chegar? Estamos querendo chegar numa situação que facilite o nosso cálculo, porque ele pede aqui, ó, a área total. Para a gente chegar à área total em função de k ao quadrado, tá certo? Então, observa que aqui eu posso simplificar π com π, k com k ao quadrado, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar k sobre 4 igual a r. Então, eu posso dizer que o raio daquele círculo é igual a k sobre 4, ou k é igual a 4 vezes r. Tá? As duas maneiras estão corretíssimas. Diante desse fato, vamos à resolução do problema. Ele pede a área total do cone. Então, pessoal, pensando o cone como uma figura sólida, a área total dele vai ser o quê? A área da base mais a área lateral. Então, temos a área total do cone vai ser a área da base vezes, né? A área da base vezes não, né? Desculpem. A área da base, que ele só tem uma base, mais a área lateral. A área da base é a área de um círculo de raio R. É π r ao quadrado. Mais a área lateral é essa área do setor circular, né? Que vale quanto? Que vale π vezes k ao quadrado sobre 4. Logo, a área total vai ser π vezes r. Mas quem é r? K sobre 4. Ao quadrado mais π vezes k ao quadrado sobre 4. Dando prosseguimento, a gente tem aqui que vai dar π vezes k ao quadrado sobre 4 ao quadrado é 16, mais π vezes k ao quadrado sobre 4. A área total do nosso cone vai ser, o mínimo aqui é 16, ó. 16 por 16 dá 1 vezes π vezes k ao quadrado, dá π vezes k ao quadrado, mais 16 por 4 dá 4, 4 vezes π vezes k ao quadrado. Logo, a área total do cone vai ser π vezes k ao quadrado mais 5π vezes k ao quadrado, mais 4π vai dar 5π, né? Eu vou até baixar aqui um pouquinho, que ficou bastante apertado aqui, né? Vou botar mais para baixo. Então, a área total vai ser 16, que é o mínimo. Aqui eu vou ter π mais 4π, 5π vezes k ao quadrado. Logo, ele diz o seguinte, ó, a área total desse cone em centímetros quadrados é igual a k ao quadrado multiplicado por... Olha só, pessoal, a resposta já está aqui, né? K ao quadrado multiplicado por 5π sobre 16. 5π sobre 16 está na letra A de aprovado. Letra A de acabou. Não deu para ninguém, só deu para mim, tá certo? Vamos à próxima questão.
Bem, pessoal, esta próxima questão, né, ela é a questão 84 do IBAN 2022 da Prefeitura de Casimiro de Abreu. Não é uma coisa muito comum, né, da gente ver, se bem que a gente já estudou isso no ensino médio, tá certo? Vamos lá. A figura a seguir representa um tronco de cone reto de bases paralelas. Ela continua mostrando lá a figura pra gente, ó. Eu tenho ali um tronco de cone, um raio, o raio menor é x, o raio maior é y e a altura do tronco é h. E ela continua dizendo: nesse tronco, y representa o raio da base maior, x o raio da base menor e h a altura do tronco. Considerando o y igual a 4 decímetros, x igual a 3 decímetros e h igual a 6 decímetros, o volume desse tronco em decímetros cúbicos corresponde a. O aluno que está bem conectado com as fórmulas, né, ele vai de imediato aplicar a fórmula do volume do tronco de um cone. E o volume de um tronco de um cone, para quem já esqueceu, vai ser π vezes h sobre 3, que multiplica o raio menor ao quadrado mais o raio maior ao quadrado mais o produto entre os raios. Raio maior vezes raio menor. Pronto, a fórmula que se aplica é esta, pessoal. Só que tem um porém. Como é que você, na hora de uma prova nervoso, vai lembrar de um danado desse aqui? Aí, para não perder a questão, qual é a minha ideia? Eu vou demonstrar esta fórmula, né? Caso você tenha um tempinho, a demonstração é imediata, tá? Só tem algumas manipulações aritméticas e algébricas, mas é tranquilo para a gente chegar naquela fórmula ali, ok? Eu vou buscar aqui alguns recursos para a gente poder construir. Vamos trazer aqui o tronco de um cone, tá certo? Já trouxe ele com os valores de altura do tronco, o raio da base maior, né? O raio da base menor. E vamos continuar construindo. Eu vou pegar esta formulazinha aqui, ó. Vou levar ela para um outro cantinho. Vamos diminuir ela aqui e ver se ela cabe lá em cima. Vamos deixar ela aqui um pouquinho em banho-maria, tá certo? Vamos deixar ela ali guardadinha. Bom, nós trouxemos ali mais 3 aparatos e agora vamos completar a figurinha, tá certo? Só para concluir, vamos analisar um pouco essa figurinha aqui para a gente entender quais são as partes. Ó, aqui embaixo eu tenho o tronco do cone, eu tenho o raio da base maior, que eu chamei de R maiúsculo, raio da base menor eu chamei de R minúsculo, a distância entre as duas bases é a altura do tronco, né, H minúsculo, tá? Eu não completei o cone todo, mas peguei uma parte que já vai interessar. Peguei essa parte aqui, ó, que forma um triângulo, tá certo? E observamos o seguinte, ó, o cone como um todo, ele tem altura H maiúsculo, tá? Se essa parte aqui de baixo é H minúsculo, portanto, essa parte aqui do cone menor, esse conezinho menor, essa altura vai ser H maiúsculo menos H minúsculo. Bom, isso é o que nós temos. A partir daqui, pessoal, nós percebemos que nós formamos aqui dois triângulos, um triângulo maior e um triângulo menor, que são semelhantes. Ou seja, este ângulo aqui é comum aos dois triângulos. Este ângulo aqui de baixo é congruente com este. E este aqui, ó, 90 graus, é congruente com este. Portanto, se os dois triângulos têm os três ângulos internos congruentes, é porque eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, é porque os lados homólogos são proporcionais. Então, ó, vamos começar a trabalhar do triângulo maior para o menor. Então, ó, a altura do maior, H, está para a altura do menor, que é H maiúsculo menos H minúsculo, assim como o raio do maior está para o raio do menor. Ok, pessoal?
Vamos lá. Fazendo aqui, igual produto meio igual aos sistemas, eu tenho que H maiúsculo vezes R minúsculo. Vai ser R maiúsculo vezes H maiúsculo menos R maiúsculo vezes H minúsculo. O que nós vamos fazer aqui agora é isolar o H, tá certo? Então, eu vou passar menos RH para cá, vai ficar RH positivo igual. Vou deixar esse RH maiúsculo do lado de cá e vou trazer o HR do lado esquerdo para o lado direito. Vai ficar menos H maiúsculo, R minúsculo. O meu RH vai ser, eu colocando H em evidência, vai sobrar R maiúsculo menos R minúsculo. Ok, gente? Deste produto aqui do lado direito, eu isolo H. Vai ficar R maiúsculo H minúsculo sobre R menos R minúsculo. Bom, o que foi que nós fizemos? Nós encontramos H maiúsculo, né, em função das demais variáveis. Isso aqui é um R minúsculo, tá feioso, eu melhorei. Tá? Nós encontramos esta relação da altura do cone maior para as demais variáveis. Bem, agora preste atenção. O volume do meu tronco de cone, vou botar TC, vai ser quem, pessoal? Observe, se eu pegar o cone todo, vai ser o volume do cone grande, CG. Se eu pegar o cone todo, tirar o cone menor, é exatamente o tronco, menos o volume do cone pequeno. Só para ficar mais fácil de entender, tá certo? Então daqui a gente conclui que o volume do tronco do cone vai ser... O volume de um cone, a gente sabe que vai ser o quê? 1/3 da área da base. Como eu estou aqui com um cone grande, a base é isso aqui, ó. Área da base, πr maiúsculo ao quadrado, vezes a sua altura, que é h maiúsculo. Menos, o volume do cone pequeno vai ser quem? 1/3 de π. O cone pequeno é isso aqui, ó. 1/3, né? Da área da base. A área da base é πr minúsculo ao quadrado, vezes a altura do cone. Só que a altura dele é h maiúsculo menos h minúsculo. Pronto. Até aí tudo bem, pessoal? Então vamos continuar. O volume do tronco do cone vai ser, ó, 1/3 π está em tudo que é lugar, eu vou colocar em evidência. 1/3 de π. Aí aqui agora eu vou ter, ó, R ao quadrado H menos, isolei aqui, ó, R minúsculo ao quadrado H menos vezes menos dá mais R minúsculo ao quadrado H minúsculo. É isso, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Coloquei 1/3 π em evidência. Quem foi que sobrou? Sobrou R ao quadrado H menos R ao quadrado minúsculo H menos vezes menos mais R ao quadrado minúsculo H minúsculo. Beleza? Continuando aqui, ó. Vamos ver se vai dar para colocar aqui. Se não der, a gente vai para baixo. O volume do tronco do cone vai ser 1/3 de π. Eu posso logo, ao invés de colocar 1/3 de π, colocar π sobre 3 aqui, né? Π sobre 3. Posso colocar H maiúsculo em evidência aqui. Vai ficar R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado mais R minúsculo ao quadrado H. Deu, né? Deu para colocar aqui. Continuando, o volume do tronco do cone vai ser... Ó, pessoal, já tenho H aqui isolado, mas H eu tenho lá em cima. Vou substituir, então vai ficar π sobre 3, que multiplica H maiúsculo que tem aqui, ó, que vai ser RH minúsculo sobre R maiúsculo menos R
né? Vezes o que eu tenho aqui dentro. Observa que r ao quadrado menos r ao quadrado, isso é quadrado da diferença. Então, isso é o mesmo que r maiúsculo mais r minúsculo vezes r maiúsculo menos r minúsculo, né, pessoal? Ó, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, beleza? Mais r minúsculo ao quadrado h. Fechou. Então aqui a gente vai ter que o volume do tronco do cone, tomara que dê aqui, vai ser π sobre 3 e multiplica. Olha só, vê que magia. R maiúsculo menos h, R maiúsculo menos h, a gente pode usar a lei de cancelamento, né? Beleza? Aí sobrou o que aqui pra gente? Sobrou RH, que multiplica R mais R, mais R2H, fechou. Então, o volume do tronco do cone vai ser π sobre 3, e multiplica. O que é que a gente pode fazer aqui agora? Olha só, observa que o H minúsculo está em tudo que é lugar aqui, né? Está em tudo que é lugar. Então eu posso pegar ele e colocar logo para fora. Eu vou logo fazer isso aqui, tá? Vou fazer logo aqui fora. Eu vou colocar o R minúsculo em evidência. Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar. O volume do tronco do cone vai ser πH, estou botando para fora, sobre 3, e multiplica quem? Vamos ver quem foi que sobrou. Quando eu tirei H fora, ficou R maiúsculo vezes R maiúsculo ao quadrado, R maiúsculo vezes R minúsculo, mais, ficou R maiúsculo, R minúsculo, mais, tirei o H, ficou R minúsculo ao quadrado. Então, por uma questão de arrumação, né? Se você observar, aqui está exatamente a fórmula ou a equação que nos permite calcular o volume de um tronco de cone. Olha só, a gente deixou lá em cima, πh sobre 3 está lá em cima, aparece R maiúsculo ao quadrado, mais, aparece R maiúsculo vezes R aqui, ó, e aparece R minúsculo ao quadrado. Então essa aqui é a fórmula que nós vamos utilizar para resolver este problema, tá, gente? Ok? Eu fiz isso aqui só para a gente aprender, visualizar a demonstração da fórmula, e agora a gente vai aplicar para ficar mais fácil, tá? Qualquer coisa você volta o vídeo, eu vou limpar essa demonstração, você volta, entenda a demonstração, que não é tão difícil assim, tá? E ajuda bastante. Vamos limpar aqui. E vamos aplicar agora. Então, para resolver o nosso problema, nós temos que o volume do tronco do cone vai ser π sobre 3 vezes H. A altura ele já deu, que é 6, né? Tudo isso vezes o raio menor ao quadrado é 3, ó. 3 ao quadrado, mais o raio maior ao quadrado é 4, 4 ao quadrado, mais raio maior vezes o raio menor, 4 vezes 3. Então, o volume do tronco do cone será 6 por 3 vai dar 2. Então, vai ficar aqui 2π e multiplica 9, mais 16, mais 12. O volume do tronco do cone vai ser 2π e multiplica 9 mais 16 mais 12. Aqui eu vou ter 28, né? 28 mais 9. 28 mais 9 dá 37. Portanto, o volume do tronco do cone vai ser 2 vezes 7 são 14, 74. 74π decímetros
cúbicos. Então ele pergunta o volume do tronco, né? Desse tronco em decímetros cúbicos corresponde a 74 pi decímetros cúbicos. Então, gente, nós temos aqui que a resposta está perfeitamente determinada na letra D de danado de bom. Esta próxima questão 85, né? Da prova IBAN 2021 do município de Cabo Frio, ela diz o seguinte, gente. Ela nos diz o seguinte: a razão entre o raio e a altura de um cilindro reto é igual a 2/3. Ponto. Se a área total desse cilindro é igual a 80 pi centímetros quadrados, vírgula, o volume desse sólido em centímetros cúbicos é. É sempre bom nas questões de geometria, já venho dizendo isso há um bom tempo, que a gente faça uma ilustraçãozinha, tá? Que ajuda bastante. Portanto, vamos trazer aqui uma ilustração. Bom, aqui nós temos um cilindro de altura H maiúsculo e de raio da base R, tá? Complementando, pessoal, a figura, nós estamos trazendo aqui, ó, esta outra figurinha, tá? Essa outra figurinha aqui, ela vai trazer o seguinte pra gente, tá? Veja, eu peguei, como se eu tivesse ali uma lata, né? E tenha aberto ela, né? O rótulo da lata. Observe que esse círculo de cima representa a base superior, o círculo de baixo representa a base inferior, e essa parte aqui, ó, o retângulo, mostra a parte lateral, tá? Como se eu tivesse aberto. Isso aqui vai ilustrar bastante pra gente. Então vamos lá. A primeira coisa que ele diz que a razão entre o raio e a altura. Então, ó, a razão entre o raio. Quem é o raio? R. Deixa eu aumentar aqui a intensidade da minha canetinha para facilitar a visualização. Então, a razão entre o raio e a altura é igual a 2/3. Daqui a gente já tira uma relação se a gente quiser, né? Por exemplo, vamos calcular H. Produto número igual aos extremos, então ó, a gente vai ter que H é 3 vezes R sobre 2. Vamos deixar guardadinho aqui. Quando a gente tiver necessidade, a gente utiliza isso aqui, tá certo? A partir daí ele diz que a área total do cilindro. Então, pessoal, a área total do cilindro, a área vai ser 2 vezes a área da base, que são as duas tampas, né? A parte de baixo e a de cima, mais a área lateral. Então, ó, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Eu tenho duas bases iguais, né? Logo, a área total, ele diz que ela vale 80 pi, né? 80 pi. Isso vai ser. Observe que a área lateral é um retângulo cuja base é 2πr e a altura é h, mais 2 vezes a área da base. A base é um círculo, né, de raio R. A área da base é πr ao quadrado. Olha só, gente, nós temos π aqui, temos aqui e aqui. Então, ó, eu posso logo fazer o processo do cancelamento de π. Outra coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, como aqui tem 80, aqui tem 2 e aqui tem 2, eu posso dividir todo mundo por 2, tá? Quando eu divido todo mundo por 2, eu vou obter 80 por 2 dá 40. 2RH cortando vai ficar RH. E 2R ao quadrado vai ficar R ao quadrado. Bem, tudo que nós temos é isso. Mas acontece que eu tenho H em função de R lá em cima. Então, o que é que a gente conclui aqui? A gente conclui que 40 é igual a R vezes H. Quem é H? 3R sobre 2 mais R sobre 2. R ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? Trazer para cá, ó. O mínimo é 2, 2 vezes 40 dá 80. 3R ao quadrado mais 2R ao quadrado.
Então a gente conclui que 80 é igual a 5R ao quadrado. Logo, R ao quadrado vai ser 80 por 5. A gente sabe que 80 por 5 dá 16, né? R ao quadrado é 16. Isso implica que R é 4. Como as vezes estão em centímetro, 4 centímetros. Então a gente já encontrou o raio. Uma vez encontrado o raio, eu vou procurar espaço aqui para a gente fazer o cálculo, tá? Uma vez encontrado o raio, eu acho a altura, né, do meu cilindro. Então, ó, vamos pegar e continuar aqui. Logo, H vai ser 3 vezes o raio, que é 4, sobre 2. 4 por 2 dá 2. Isso implica que a altura do nosso cilindro vai ser 3 vezes 2, 6. 6 centímetros. Então, ó, nós já temos o raio e a altura. E ele pergunta o volume desse sólido. Ó, o volume do cilindro é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. O volume do cilindro vai ser π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Então, o volume do cilindro vai ser π, que multiplica 4 ao quadrado, é 16, vezes 6. O volume do cilindro vai ser 16 vezes 6 dá 96, né? 96 π centímetros cúbicos. É uma questão tranquila, né, pessoal? Só precisa saber que a área total de um cilindro vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. E lembrar das formulazinhas, né? Tá certo, gente? Beleza? Vamos à próxima questão. Esta questão 86, também da Banquiban, né? 2022, caiu no município de Cachoeira de Macacu. Ela diz o seguinte, ó, um prisma regular possui 42 arestas e D diagonais que não pertencem às faces desse prisma. O valor de D ele quer saber quantas são as diagonais de um prisma, tá certo? Sem contar com as faces, ou seja, não conta as diagonais das bases, nem das faces laterais, tá, pessoal? Bem, uma informação que eu vou trazer para vocês é a seguinte: para calcular o número de diagonais de um prisma, a gente vai pegar o número de arestas, multiplicar por n menos 3, tá? Isto é a primeira informação que nós precisamos conhecer. A segunda informação é que ele diz que o prisma regular possui 42 arestas. Olha, pessoal, 42 arestas é o total, tá certo? Se você observar qualquer prisma regular, as quantidades de arestas vão ser iguais para as bases e para a parte lateral. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar que eu tenho um cubo. O cubo tem 4 arestas na base inferior, tem 4 arestas na base superior e tem 4 arestas na base inferior. Se eu tiver um prisma de base triangular, eu vou ter 3 arestas, né? Eu vou ter 3 arestas na face lateral, eu vou ter 3 arestas em uma base e vou ter 3 arestas na outra, tá certo? Então, o que é que a gente deduz? Se ele diz que o total de aresta é igual a 42, então eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu já sei que se eu pegar 42 e dividir por 3, isso vai me dar o resultado 42 por 3, ó, vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1, 12. 3 vezes 4, 12 para 12, nada. Então eu vou ter 14 arestas, onde
14 arestas na base superior. Vou ter 14 arestas na base inferior. E vou ter 14 arestas nas faces laterais. Ok, pessoal, a gente quase não escuta falar nisso, né, lá no ensino médio. Então, ó, se eu tenho esse total de arestas, o que é que a gente sabe? Pense na base. Se a base tem 14 arestas, meu N é 14. Tá certo, gente? Meu N é 14. Então, ó, para saber o total de diagonais do meu prisma, eu vou considerar N igual a 14. Ou seja, 14 que multiplica 14 menos 3. O total aqui vai ser 14 que multiplica 14 menos 3 dá 11. E 14 vezes 11 vai dar o quê? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Dá 4. 4 e 1. 4 mais 1, 5. Eu teria no caso aqui, ó, o total de diagonais do meu prisma, 154 diagonais. Então, gente, a gente percebe que é uma questão fácil quando a gente conhece as relações, né? E quando nós não conhecemos. Eu vou aproveitar esse momento agora para mostrar a vocês, né, tudo isso que eu falei para ficar mais fácil de fixar. Inclusive vou demonstrar aquela formulazinha ali para a gente, tá certo? Vamos lá, né? Bem, vamos ver aqui se a gente consegue chegar à demonstração da maneira mais tranquila. A primeira coisa que nós vamos chamar aqui, vamos dar um título, né? Que é o total, ou então, ó, total e diagonais de um prisma convexo. Serve para qualquer prisma convexo, tá certo, pessoal? Irregular ou regular. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: vamos pensar inicialmente na base desse prisma. Tá certo? Vamos pensar na base desse prisma. Suponha que eu tenho um prisma com a base formada por N lados. A base do prisma tem N lados, tá? A gente podia pensar em algo do tipo. Isso aqui é a base. Bem, eu teria aqui os vértices V1, V2, V3, V4, V5 até o vértice Vn. Eu teria N vértices, né? Aqui estaria a nossa base do prisma. O que é que a gente sabe? A gente sabe que eu tenho aqui N vértices. Se eu tenho N vértices, eu vou ter também N lados, não é isso? Só que tem um detalhe, pessoal. Observe que a base superior do meu prisma, cada vértice desse vai ter uma ligação com um vértice lá embaixo. Não é verdade? Eu vou ter outra base igual embaixo, né? Eu vou ter bases exatamente congruentes. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter: quantos vértices eu terei no meu prisma? Ó, eu tenho N vértices aqui em cima e vou ter N vértices embaixo. Então eu vou ter, ó, um total 2N de vértices. Tá dando para entender aí, pessoal? Eu tenho N vértices em cima, N vértices embaixo. Em cada face eu vou ter 2N vértices. E se você observar, ó, o próprio vértice, né, da base vai servir como vértice também
da parte lateral, que são os mesmos, são eles que unem as arestas. Então, ó, quanto é que eu teria agora de faces laterais? Faces laterais. Quantas faces laterais eu teria? Laterais. Vou melhorar aqui. Olhando aqui agora, vamos ver as faces laterais. Eu teria uma face, duas, três, quatro. Eu teria quantas faces laterais? Eu teria N faces laterais, né, gente? N faces laterais. Então eu teria aqui um total de N faces laterais. Agora, no total, quantas faces eu teria? O total de face, né? Total de faces. Qual seria o meu total de faces? Eu teria as faces laterais mais as faces da minha base, não é isso? Então eu teria o que aqui? Eu teria as laterais, que é N, mas quantas faces eu teria das bases? Eu teria uma face superior, uma face inferior, 2. Então eu teria N mais 2. Total de faces desse meu prisma, N mais 2, que é o total de faces laterais mais as duas faces. A face superior é a face inferior. E por fim, eu iria elencar agora qual é o total de arestas que eu teria no meu prisma. Bem, pessoal, o total de arestas a gente pode contar ou a gente pode usar a relação de Euler. Para quem já esqueceu da relação de Euler, ele diz que vértice mais face é igual a aresta mais 2. É uma relação bastante simples, né? Essa aqui todo mundo viu. E aplicando ela aqui, eu vou ter ó, vértice é 2n, mais faces é total, né? N mais 2. Isso é igual a A mais 2 e com isso aqui eu acho A. Olha só, eu tenho 2 aqui, tenho 2 lá, eu posso fazer ó, esse processo. Então, isso vai ser igual a... Isso vai implicar aqui. Ó, 2n mais n, 3n. 3n igual a A. Então, ó, total de aresta vai ser 3n. Então, gente, a gente já tem toda a nossa construção montada aqui, né? Toda a construção montada. Vamos agora fazer um processo de contagem para saber as diagonais. Então, agora, quem seria as diagonais do nosso prisma? Veja só, para contar a diagonal do prisma, a gente não pode contar a diagonal nem das faces superior e inferior, nem diagonais laterais, né? Tem que ser diagonal do prisma mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai contar todas as diagonais e delas vamos tirar quem? Vamos tirar aquelas que não interessam. Então, todas as diagonais, eu vou pegar o quê? Todos os vértices, tomar 2 a 2, né? Porque, pessoal, quem é diagonal? Se eu pegar dois vértices e unir, eu vou ter uma diagonal, né? Ou seja, imagina isso aqui, ó. Imagina isso aqui. Se eu tomar V1, um V4 é uma diagonal, não é isso? Então, ó, combinando, ó, V1, V4 é diagonal, V4, V1 é a mesma diagonal. Então, ó, quando eu troco aqui a posição dos elementos, eu não altero a natureza. Então, é uma combinação. Então, eu teria aqui, ó, preste atenção, uma combinação do número de vértices somado 2 a 2. Eu teria o total de possíveis diagonais, né, pessoal? Diagonais, lado, aresta, tudo, né? Só que eu tenho que subtrair quem? Eu tenho que subtrair todas as diagonais que foram da base ou lateral, tá certo? Eu tenho que subtrair tudo. Eu tenho que tirar todas as diagonais que fazem parte das faces, tanto face lateral quanto a face superior e inferior, e ainda tem que tirar
todas as minhas arestas. Eu tenho que subtrair as arestas todinha, porque a aresta não é diagonal. Meu total de arestas. Então, com isso aqui, a gente consegue resolver o nosso problema. Bem, vamos primeiro resolver essa binomial, né, essa combinação aqui, para depois fazer o resto. Eu vou aproveitar esse espaçozinho aqui em cima para fazer esse processo. Olha, gente. A gente sabe que o número de vértices é 2n, né? A gente pode fazer direto ou a gente pode fazer aqui. Mas vamos fazer direto aqui. Ó. Combinação de V2A2, aplicando aquela formulazinha da combinação, vai ser V fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica V menos 2 fatorial. Isso aqui é o mesmo que V que multiplica V menos 1, que multiplica... Não deu aqui. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Vamos escrever com a letrinha menor. Para dar, perdoe. Não dimensionei certo. Então, a combinação de V2A2 vai ser V fatorial dividido por 2 fatorial, V menos 2 fatorial. Vamos fazer pequenininho. Isso aqui vai dar V que multiplica V menos 1, que multiplica V menos 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes V menos 2 fatorial. Observa que V menos 2 fatorial a gente pode cortar. Logo, a combinação de V tomados 2 a 2 vai ser V que multiplica V menos 1 sobre 2. Bom, esse resultado está aqui, né? A gente vai trazer para cá. Logo, a gente conclui que o total de diagonais de um prisma vai ser... Esse resultado é V que multiplica V menos 1 sobre 2, menos o total de diagonais das faces. E agora, quem são as diagonais da face do meu prisma? Se você observar direitinho, ó, para chegar às diagonais da face, a gente tem que ter o quê? As diagonais da base, tá? Isso aqui, ó, vai compor duas vezes diagonais da base mais as diagonais laterais, né? Tá certo? Porque eu não vou poder contar nem as diagonais que estão na base superior, nem na inferior, nem na parte lateral. Então, como é que eu calculo as diagonais da base de um polígono, pessoal? A gente já sabe como é que calcula, né? As diagonais da base de um polígono, vocês devem lembrar dessa fórmula da geometria plana. Eu vou colocar ela aqui, ó. A diagonal da base de um polígono vai ser n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Veja quantas coisas envolvidas, né? Mas é muito interessante, porque a gente revisa muita coisa. Como eu tenho duas vezes isso aqui, ó, eu vou ter, na verdade, o seguinte. Vou trazer para cá. Duas vezes. Vou fazer assim, ó. Duas vezes n que multiplica n menos 3 sobre 2, somado com as diagonais laterais. E aí, quantas são as diagonais laterais? As diagonais laterais vão ser o seguinte, ó, veja. Como cada face é um retângulo e ela tem duas diagonais, eu tenho n faces, então eu vou ter duas vezes n, né? Duas vezes n diagonais. Ok, gente? Menos a quantidade de arestas. Quantas são as arestas que nós temos no nosso prisma? A gente já calculou, não foi? As arestas já estão lá em cima, calculada. 3n lá em cima. Logo, diagonais do nosso prisma
será, no lugar de V, pessoal, vou substituir já por quanto ele vale, 2n. Então, eu vou ficar aqui, ó, 2n, e multiplica 2n menos 1 sobre 2, menos aquilo ali, ó, eu vou cortar 2 com 2, aqui vai ficar menos, vou trazer logo para fora, tá? Menos com mais dá menos, n ao quadrado, menos com menos dá mais, 3n, menos com mais, menos 2n, menos 3n. Vamos ver se alguém se cancela aqui, ó. Mais 3n, menos 2n, a gente cancela. E a gente vai dizer que as diagonais do nosso prisma convexo vai ser... Eu posso cortar 2 com 2 aqui, ó. Vai ficar n vezes 2n, 2n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n. É que eu tenho aqui menos n ao quadrado, menos 2n. Logo, diagonais do meu prisma vai ser 2n ao quadrado menos n ao quadrado dá n ao quadrado. Menos n menos 2n dá menos 3n. Logo, as diagonais de um prisma vai ser, colocando n em evidência, vai ser n que multiplica n menos 3. Esta foi a primeira formulazinha que nós apresentamos para vocês, tá certo? Portanto, aqui está demonstrado que as diagonais de um prisma vão ser exatamente igual a n que multiplica n menos 3, tá? Dei uma estudadinha nessa demonstração, ela é importante para a gente, né? Muito importante. Inclusive, eu até utilizei ela na época que eu fiz uma especialização, né? E usei essa fórmula para o meu TCC, tá, pessoal? Bem interessante. Usei ela e usei também a fórmula de Brahmagupta para a área de quadrilátero inscritível. Isso é muito importante, tá, gente? Beleza? Eu espero que tenham gostado, tá? Esta questão 87, né, caiu na prova da IBAN, né, 2019, no município de Itatiaia. Ela diz o seguinte, ó: em um prisma regular, a soma do número de faces, arestas e vértices é 182. Ponto. Se todas as arestas desse prisma medem 2 centímetros, a área lateral desse sólido em centímetros quadrados corresponde a... Bem, pessoal, essa questão tem alguma informação da anterior, né? A questão anterior vai dar suporte para a gente resolver isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o seguinte, ó, ele disse que o número de faces, F, mais arestas, A, mais vértices, é igual a 182. A gente sabe que pela relação de Euler, face mais vértices é igual a aresta mais 2. Vou trazer esse resultado para cá, tá certo? Eu vou só arrumar para ficar mais fácil da gente entender aqui, tá? Então, como a gente sabe que a ordem das parcelas não altera a soma, eu posso reescrever isso aqui como sendo F mais V mais A igual a 182. F mais V é A mais 2, né? Pela relação de Euler. Então, A mais 2 mais A é igual a 182. A mais A, 2A. 2A mais 2 é igual a 182. 2A, passando 2 para cá, vem menos 2, né? Vai ficar 182 menos 2. Então, 2A é igual a 180. Quem multiplica passa a dividir. Então, o número de arestas vai ser 180 por 2. Logo, o total de arestas é igual a 90. Ó, pessoal, a gente sabe que em todo prisma regular, né,
convexo, a quantidade de arestas é igual para a base superior, para a base inferior, né? E para a parte lateral. Então, ó, eu posso aqui, sem medo de ser feliz, fazer isso. Ó. Se eu pegar 90 e dividir para 3, eu tenho duas faces, né? A parte lateral, isso vai me dar 30. Eu vou ter 30 arestas na base superior. Eu vou ter 30 arestas na base inferior e vou ter 30 arestas na área, nas faces laterais, né? Na parte, vamos estar aqui na parte lateral, ou no lateral do prisma. Isso é o que vai interessar para a gente. Então, ó, diante desse fato, que a gente já viu até na questão anterior, a gente vai ter o seguinte, ó, preste atenção. Vamos imaginar aqui que eu tenho um prisma, tá? Fazer um prisma basicão aqui para a gente, ó. Isso não é o prisma da questão, tá, pessoal? É somente para ilustrar. Ó, se ele é regular, né? As arestas são todas iguais. Então, o que a gente vai ter? Observa só. Observa o número de arestas que nós vamos ter aqui na base, só para ilustrar mais uma vez. Na base eu tenho uma. Na base inferior eu tenho uma, duas, três, quatro. Na base superior, uma, duas, três, quatro. E na lateral, nós temos quantas? Uma, duas, três, quatro. Tá vendo, pessoal? Que o número de arestas da parte lateral é exatamente igual ao número de arestas da base superior, que é igual ao número de arestas da base inferior. Com essas duas questões, isso aqui vai ficar bem fixado na mente de vocês. Agora vamos imaginar o seguinte. Ele disse que no nosso prisma, cada aresta mede 2 centímetros. Então vejamos quantas eu vou ter aqui na minha horizontal. Quando eu abrir aqui a minha figura lá, o prisma que ele deu, né? Eu vou ter um prisma quando eu fizer a abertura dele aqui, ó. Eu vou ter vários retângulos aqui, né, pessoal? Na verdade vão ser quadrados, né? Que ele diz que é regular. Eu vou ter vários, cuja aresta é 2 centímetros. Então, 2, 2, 2, 2, 2. Quantos cabrinhas desse aqui eu vou ter? Eu vou ter, ó, se eu vou ter 30 arestas laterais, eu vou ter 30 pedacinhos desses, né? Então isso aqui vai dar como se eu tivesse um retângulo. Cuja base dele é a soma de todas essas arestas, ou seja, 30 vezes 2, que vai dar 60 centímetros. E esta aresta aqui, ó, é 2. Então, na verdade, a minha área lateral vai ser essa planificação aqui, ó. Vai ser a área desse retângulo aqui, ó. Ou seja, 60 centímetros vezes 2 centímetros. A minha área lateral vai ser 2 vezes 6, 12, resgata o zero, 120 centímetros quadrados. É uma questão tranquila, né, gente? Sem nenhuma complicação. Parece correr do outro mundo, mas é tranquilo. Então, a aresta lateral dá igual a 120 centímetros quadrados e a gente sabe que o gabarito está na letra C de Caruaru, letra C de campeão. Bem, gente, esta questão, né, questão 88 da banca IBAN, de 2022, de Cachoeiro do Macacu, ela diz o seguinte, ó, existem exatamente N números complexos não nulos, cujos quadrados são iguais aos seus conjugados. Ponto. Os afixos desses N números são vértices de um polígono de perímetro. Olha, eu considero essa questão uma das mais difíceis, tá certo? Da banca IBAN, envolvendo número complexo, tá?
Ou seja, uma questão que requer da gente bastante habilidade. Ela é trabalhosa, dá para fazer tranquilo, mas é trabalhosa. Portanto, eu considero ela difícil. Bem, vamos lá. A gente vai chamar um número complexo, tá certo? Z de A mais BI. Vamos lembrar. O A é a parte real do complexo e o B é a parte imaginária deste complexo, tá certo? Se você pegar o plano diagrama de Gauss, você vai colocar isso aqui no eixo X e essa parte aqui no eixo Y, não é a parte real, a parte imaginária, tá? O conjugado de um complexo é Z barra, a gente diga assim, é só trocar o sinal aqui da parte imaginária, vai ser A menos BI. Isso aqui é o que a gente chama de conjugado, tá certo? Conjugado. Dado o complexo ZA mais BI, o seu conjugado Z barra vai ser A menos BI. Beleza, pessoal? Então vamos ao que ele diz na questão. Ele diz que existem N números complexos não nulos. Isso é uma informação importante. Ó. Não nulos. Não nulos. Logo, o complexo Z 0 mais 0i não interessa para a gente, tá? Isso é uma informação aqui relevante. A gente não deve considerar ela. Bem, dando continuidade aqui, ele diz o seguinte, ó, não nulos, cujos quadrados, os quadrados de quem, pessoal, do número complexo. Ó. Então, o ZA mais BI, esse A mais BI ao quadrado, cujo quadrado são iguais ao seu conjugado. Quem é o conjugado desse número complexo? A menos BI. Até aí tudo bem? Vamos trabalhar isso aqui, tá? Aqui nós temos quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2A BI, mais o quadrado de segunda. BI ao quadrado vai dar B ao quadrado e ao quadrado. Tudo isso é igual a A menos BI. Beleza? Então, ó, o que, é que a gente vai ter daqui? A ao quadrado mais 2ABI. Lembre-se que a unidade imaginária I ela é igual a raiz quadrada de menos 1. Se eu elevo ela ao quadrado, eu elevo também aqui ao quadrado, e aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 1. Portanto, aqui eu vou ter mais b ao quadrado vezes menos 1, mais com menos dá menos. Menos b ao quadrado. Tudo isso igual a menos bi. Segue. Observe que o B está sozinho, o A está sozinho. Então ele vai fazer parte no complexo da parte real, né? Então eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado com a parte real mais 2A BI com a parte imaginária. Isso é igual a menos BI. Ó, pessoal, se tudo isso aqui é igual àquilo ali, então isso implica que a gente vai chegar no seguinte sisteminha. A ao quadrado menos B ao quadrado, isso vai ser a parte real igual a parte real, igual a A. Da mesma forma, 2AB, que é a parte imaginária, vai ser igual a menos B. Ok? Desse sisteminha, o que, é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai chamar isso aqui de 1. Isso aqui de 2. De 2, nós temos que 2AB é igual a menos B. Passando menos B para lá, vai ficar 2AB mais B igual a 0. Posso colocar B em evidência. Quando eu coloco B em evidência, eu vou ter 2AB dividido por B dá 2A. Mais B dividido por B dá 1. Igual a 0. Olha só, pessoal. Nós temos um produto
tá? De dois fatores b e 2a mais 1 iguais a zero. Então, daqui, a gente conclui que ou b é zero, ou 2a mais 1 é zero. B igual a zero já está imediato. 2a mais 1 igual a zero resulta em 2a igual a menos 1. A é igual a menos 1 meio. Menos meio, né? Pronto. Já temos aqui. Então, diante desse fato aqui, a gente agora vai para a primeira equação. A equação 1. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Para b igual a zero, na primeira equação eu vou ter que a ao quadrado menos 0 ao quadrado. Isso aqui só para constar, tá? 0 ao quadrado. Isso é igual a A ao quadrado. Se eu pegar esse A e mandar para cá, vai ficar menos A igual a zero. Colocando A em evidência, A ao quadrado por A dá A menos A por A dá 1. Tudo isso igual a zero. Daqui nós temos que ou A é zero, ou A menos 1 é igual a zero. A menos 1 é igual a zero. De A menos 1 igual a zero, a gente conclui que A é 1. Então, ó, observa aqui agora, tá? Observa aqui agora. Para B igual a zero, eu posso ter A0 ou A igual a 1. Ó, B0, que a gente já calculou lá em cima. A0 não serve porque o complexo é não nulo, tá? Então, ó, isso aqui não vai servir para a gente. Então, nós temos, no primeiro caso, A igual a 1. Tá certo? Nós temos A igual a 1. Beleza? Então, ó, nessa nossa primeira configuração, A igual a 1, quando B é igual a 0. Então, eu vou ter o que aqui? Ó? Eu vou ter um ponto, né? Um ponto do complexo. 1, 0. O que é isso aqui? Isso aqui é a parte real 1, a parte imaginária 0. Tá? Acontece que eu também tenho outra situação agora, que é o A igual a meio, ó, que a gente já tinha calculado. Vê que questãozinha complexa, né? Ó, para A igual a menos meio, temos, vamos para a primeira equação, menos meio ao quadrado, menos b ao quadrado igual a A, que é menos meio. Então aqui eu vou ter, ó, todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Então 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então isso aqui vai dar 1 quarto. Eu vou até fazer o seguinte, para não complicar aqui. Vou fazer certinho, tá? Menos b ao quadrado igual a menos meio. Vamos passar menos b ao quadrado para o segundo membro e menos meio para o primeiro membro. Então vai ficar 1 quarto. Menos vem para cá mais meio, igual a b ao quadrado. O mínimo entre 4 e 2 é 4. 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1 mais. 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. Isso é igual a b ao quadrado. Ou seja, b ao quadrado vai ser 1 mais 2, 3. 3 quartos. Logo, extraindo a raiz quadrada aqui, ó, a gente vai ter mais ou menos raiz aqui, né? Logo, a gente vai concluir que B
P é igual a mais ou menos, raiz de 3 é raiz de 3, raiz de 4 é 2. Então, a gente vai ter B mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já tem aquele primeiro ponto lá que a gente calculou. A gente agora vai calcular para encontrar mais 2 pontos, né? Quem são os pontos que nós temos aqui? Nós vamos ter um ponto para A igual a menos meio. E B menos raiz de 3 sobre 2. E menos meio, menos não, mais, né? Menos e mais raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Vamos agora arrumar um espaço aqui em cima para a gente trabalhar mais tranquilo. Até aqui tudo bem? Quer que eu aconselhe vocês voltarem o vídeo, né? Isso é uma questão, pessoal, que se aparecer no concurso para você, pelo fato dela demandar um certo tempo para resolver, né? E você tem que ter muita sorte para não cometer nenhuma falha, eu aconselho você deixar sempre para o final, tá certo? Havendo tempo, você retoma ela e tenta fazer. Porque, na verdade, ela vai valer a mesma pontuação de uma questão mais simples. Não estou dizendo que é uma questão impossível de resolver, tá? Ela é totalmente possível. Então, baseado nesse fato, nós temos os seguintes pontos encontrados. Nós temos o ponto 1, 0, menos meio, menos raiz de 3 sobre 2 e menos meio, raiz de 3 sobre 2. Veja só, cada um desses pontos, pessoal, vai ser o vértice de um polígono, tá certo? Como eu tenho 3 pontos de vértice, eu vou ter um triângulo. Na verdade, a distância do centro do meu plano cartesiano para cada ponto desse é o que a gente chama de afixo. Então, quando ele fala os afixos desses N números, vão ser exatamente esses pontos. Então, ó, como é que eu faço para calcular o perímetro desse meu polígono, desse meu triângulo que tem esses vértices aqui? Ó? É só calcular a distância entre 2 pontos, tá? Imagina que eu tivesse um triângulo aqui, eu vou desenhar um triângulo qualquer, tá? Eu tivesse um triângulo aqui, ó, onde um vértice fosse 1, 0, esse ponto aqui, o outro vértice fosse menos meio, menos raiz de 3 sobre 2, e o outro vértice, menos meio, raiz de 3 sobre 2. Se isso aqui tivesse bem desenhadozinho, né? O triângulo, você verificaria melhor. Eu deixo para vocês como exercício redesenhar isso aí. Então, na verdade, aqui foi somente para a gente entender a ideia. Se eu quero o perímetro, então, distância entre 2 pontos daqui para cá, achei esse lado. Daqui para cá, distância entre 2 pontos, achei esse lado. Daqui para cá também, e eu pego no final, somo, né? Porque perímetro é a soma dos lados de um polígono. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de D1, D2 e D3, como se fosse distância. Então, D1 é a distância do ponto de vértice 1, 0, né? Vértice de ponto 1, 0, e o outro menos meio e menos raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Distância entre dois pontos é a raiz quadrada da subtração das coordenadas. Isso aqui vocês sabem, tá? Então, eu vou pegar daqui para aqui, ó, eu vou ter 1 menos meio, menos com menos dá mais, ao quadrado, mais 0, menos raiz de 3 sobre 2, menos com menos dá mais, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vou aumentar aqui o tamanho da meu radical. Não gostei. Tudo isto ao quadrado. Ou seja, D1, que é um dos lados do meu triângulo, vai ser
Raiz quadrada de 1 mais meio vai dar 3 meios, né? Vai dar 3 meios ao quadrado mais 0 não influencia, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 2 ao quadrado dá 4. Vou precisar de mais espaço lá embaixo, mas vai dar para a gente fazer. Aqui eu vou ter 9 quartos, né? 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado 4, mais 3 quartos, e eu resgato o radical. Logo, a distância D1 vai ser raiz quadrada de 4, 9 mais 3, 12. D1 vai ser 12 sobre 4 dá 3, raiz de 3, unidade de comprimento. Então a gente encontrou aqui, ó, a primeira distância, ou seja, o primeiro lado do nosso polígono. Vamos continuar. Vou limpar mais aqui embaixo, tá? Questãozinha boa, né? Aqui para nós é uma questãozinha massa. Vamos agora calcular a distância D2. D2 vai ser a distância daqui para cá, ó. Vai ser raiz quadrada. Vamos deixar isso, depois eu complemento. Daqui para cá. Então eu vou ter, ó, 1 menos com menos dá mais ao quadrado, mais 0 menos vai dar menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, e vai ficar apertado. Vou desapertar. Beleza. Isso implica que D2 vai ser, mais uma vez, ó, 1 mais 1 meio, 3 meio por elevado ao quadrado vai ficar 9 quartos, né? Já estou botando direto o resultado. Mais, aqui vai ficar positiva, raiz de 3 ao quadrado dá 3 sobre 4. Coincidentemente, vai dar o mesmo resultado. Alguma coisa tem que ajudar a gente, né? Então isso aqui vai dar raiz de 12 sobre 4, que vai ser igual a raiz de 3, unidade de comprimento. Pronto. Por fim, agora vamos encontrar o valor do nosso D3. O meio começa a parte de baixo, tá certo? Então vai ser raiz quadrada. E, ó, menos meio. Menos com menos dá mais. Meio ao quadrado. Mais raiz de 3 sobre 2. Menos com menos dá mais. Raiz de 3 sobre 2. Tudo isto ao quadrado implica que D3 vai ser igual a... Ó, menos meio com mais meio, zero, né? Então isso aqui vai dar zero. E aqui eu vou ter raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 sobre 2, tá? Vamos escrever aqui, ó. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 2 da raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, D3 vai ser, cortei aqui, sobrou 3, mais uma vez, raiz de 3, unidade de comprimento. Bom, já temos os 3 lados do nosso polígono, que é um triângulo. E ele pede o perímetro, né, pessoal? Por fim, a gente tem que... Por fim, nós temos que o perímetro que a gente vai anotar por 2P vai ser raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3. Isso implica que o perímetro vai ser igual a 3 raiz de 3 unidades de comprimento. E a resposta se encontra na letra D de danada de questão, né?